Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais uma live. Hoje teremos o professor Luiz Antônio Vale e ele vai nos falar um pouco sobre o Checkmate Global. O Checkmate Global é uma movimentação, bom, ele vai definir melhor daqui a pouco, que está acontecendo atualmente e que ele tem até uma série com o canal dele no YouTube, apresentando todos esses movimentos com bastante detalhes, né? Então, recomendo que vocês se inscrevam no canal do professor e assistam todos os vídeos, tá? Vocês vão aprender bastante. Bom, talvez alguém não me conheça, o DPL é muito grande, então meu nome é Pablo, sou professor da Universidade Federal da Grande Dourados, atuo na área de fisiologia do exercício e vamos à apresentação do professor. O professor Luiz Antônio Vale é um profissional com mais de 30 anos de experiência e sólidos conhecimentos na área de gestão administrativa e financeira, com destaque para sucessão familiar, governança corporativa, planejamento estratégico, auditoria, controladoria, contabilidade, orçamento, inteligência estratégica e segurança orgânica. Ele possui grande experiência na administração de conflitos, notadamente em empresas de controle familiar, bem como na reestruturação de empresas em dificuldade ou projetos de expansão de empresa. Né? Foi professor durante 13 anos no MBA da FGV, tendo ministrado aulas também no IBMEC Rio de Janeiro, na área de auditoria e controladoria, bem como em universidades. Na área de geopolítica, atividade de inteligência e estratégia, já proferiu aulas e palestras nas seguintes instituições: Escola Superior de Guerra e Curso Superior de Inteligência Estratégica, Universidade da Força Aérea, a FAB, e curso de mestrado em Ciências Aeroespaciais, GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, CFO, Curso de Formação de Oficiais, da PM, Gerência de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e a DESG, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Professor, suas palavras iniciais, fique à vontade. Boa noite a todos que nos ouvem e nos veem. Eu quero agradecer a você, Pablo, e ao DPL o convite para essa live, e eu espero que ela seja frutífera em passarmos cada vez mais informações para as pessoas, porque o objetivo da série Checkmate Global é que as pessoas possam compreender a situação atual, como nós chegamos nela, e perceber alguns cenários futuros. Muito obrigado a você e muito obrigado ao DPL. Nós que agradecemos, professor. O senhor despendeu um pouco do seu tempo para nos explicar melhor sobre os próximos passos. Vou dar um alô aí para o pessoal, o professor Ney Rômulo, do Piauí, nosso diretor lá no Piauí, um grande abraço ao professor Ney Rômulo, que trabalhou também aí na confecção dessa live, ajudando nas artes. O Bento Abreu aí já no chat, boa noite, Bento. João Alexandre, um grande abraço. João Alexandre, Érica Sena, boa noite. E dar um recado inicial aqui, o professor Marcelo Hermes acabou de entrar em contato comigo, uns 10 minutos antes da gente iniciar, avisando que infelizmente ele não poderia acompanhar a live hoje, né? Ele mandou um abraço ao professor Luiz Antônio Vale e a todos os nossos colegas aí que estão assistindo aí. O pessoal está entrando, a gente acabou de enviar o link correto nos grupos de WhatsApp, porque nós tivemos que trocar aqui o broadcast, né, de última hora, mas eu já enviei o link nos grupos lá, se os colegas puderem replicar. Bom, vamos iniciar então com o professor. Professor, para quem não sabe ainda, não acompanha
a Sherry, Checkmate Global, o senhor poderia fazer uma explicação inicial sobre o que é o Checkmate Global? Pode sim, professor Pablo. Inicialmente, então, eu quero também mandar um abraço para o professor Marcelo Hermes, né? Um amigo, uma pessoa extraordinária, com quem eu costumo trocar ideias, e ele tem compreendido cada dia mais essa questão geopolítica. Obrigado, professor Marcelo. Uma pena que o senhor não esteja conosco. O Checkmate Global, professor Pablo, é um título que eu cunhei no ano passado, quando eu escrevi 18 artigos sobre a situação geopolítica global. Em 2013 e 2014, eu escrevi 10 artigos também sobre geopolítica, onde em 2013 e 2014 eu já previa que ocorreria uma crise. E eu dizia que não era uma questão de se, mas uma questão de quando, porque a bolha da dívida e aquelas situações provenientes da crise de 2008, elas ainda não tinham sido resolvidas. Em 2019, então, no segundo semestre de 2019, eu criei a série Checkmate, que foram 18 artigos, onde eu mostrava, fazendo uma analogia com o jogo de xadrez, que um dos jogadores promoveria um cheque, e depois, vários cheques, ele promoveria um checkmate. Eu gostaria, se você me permitisse, professor, mostrar alguns slides rapidamente, Claro. que vão deixar mais claro aquilo que eu estou me referindo. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Enquanto isso, eu vou dando uma boa noite para o pessoal ali do chat. Morpho Applied, né? É o Gilberto Souza, DPL Recife, Alcides, Bruno Júnior também, professor Peterson, Dayan, um grande abraço ao professor Peterson e a todos os colegas aí que já estão acompanhando aí. Claro que essa live aqui vai ser colocada no canal do DPL, logo mais, né? Provavelmente a partir de amanhã a gente já vai estar com essa live. Professor, nós estamos vendo a sua tela, diagnóstico da situação. É essa mesmo? Exatamente essa. Está nítido para que vocês possam ler? Sim, está nítido. Ok, então eu vou fazer uma explanação rápida sobre o diagnóstico da situação a que nós chegamos em dezembro de 2019. Então, quando os senhores verem esse slide, lembre-se que eu estou me referindo a uma apresentação em dezembro de 2019, antes que entrasse esse ano de 2020, que agora nós superamos a metade do ano, né? E foi um ano extraordinário. Inclusive, eu gostaria de dizer a vocês que o meu vídeo número 19, que eu postei hoje no meu canal, eu começo ele pedindo uma reflexão às pessoas. Qual reflexão? Imagine como você acordou no dia 1º de janeiro desse ano, 1º de janeiro, 6 meses atrás. Qual era a percepção de mundo que você tinha e com que percepção de mundo você foi dormir ontem, dia 30 de junho? Veja como em 6 meses a percepção de mundo de uma grande parte das pessoas mudou substancialmente. Então, o diagnóstico da situação. Os Estados Unidos têm déficit gêmeo, interno e externo. Ou seja, o que ele arrecada de impostos internamente é inferior ao que ele gasta, e externamente ele importa mais do que exporta. O governo federal dos Estados Unidos, apenas para dar um exemplo, ele tinha, em dezembro de 19, 23 trilhões de dívidas. As corporações americanas tinham mais 15 trilhões, 15,5, e as famílias 14 trilhões. Agora, mais uma observação. A previsão da dívida americana é de chegar a 28 trilhões, também mais do que esses 23. E o PIB americano, que era de 21 trilhões, deve recuar em torno de 5% a 6%. Então, esse gap entre a dívida americana, que vai saltar para 28, e o PIB, que era de 21 e vai decrescer, vai aumentar ainda mais. Mas não é só os Estados Unidos que está endividado. O mundo bateu o recorde de 250 trilhões em dívidas governamentais,
E ainda existe aí de 1 a 2, 4 trilhões de dólares de derivativos. Esse gráfico mostra o aumento da dívida dos Estados Unidos, ok? As fontes estão sempre citadas no gráfico. Bom, com esse endividamento crescente dos Estados Unidos, é natural que a confiança nos bônus de 30 anos tenha diminuído. E esse gráfico mostra o declínio da confiança, né, a diluição da confiança nos títulos de 30 anos emitidos pelo Tesouro americano. Na sequência, nós podemos ver aqui o comprometimento do caixa do Federal Reserve. O Federal Reserve é o Banco Central americano, e desde outubro, o Banco Central americano tem socorrido o mercado que tem tido problemas de caixa, os bancos, né? E esse ano, o Federal Reserve começou, além de fazer operações, já vinha desde o ano passado, operações de flexibilização quantitativa, o Fed começou também a recomprar títulos podres, títulos que tinham problema na carteira dos bancos. Agora o Fed anunciou que vai parar de fazer isso por esse motivo aqui. O caixa do Fed veio despencando ao longo do tempo, uma vez que ele não pode socorrer indefinidamente o sistema que está com problemas. Aqui uma amostra das ações do Deutsche Bank, que é o maior banco da Europa, banco alemão. As ações do Deutsche Bank, no final do ano, chegaram a um patamar inferior a 2008, como vocês podem ver aqui, né? Mais baixo do que na crise de 2008. Muito bem. O próprio FMI, em outubro, disse que se viesse uma crise, haveria o risco de 19 trilhões de dólares ficassem impagáveis. Ou seja, os grupos não financeiros poderiam dar um calote de 19 trilhões de dólares caso viesse uma crise, o que naturalmente aconteceu em 2020. Né? Eu quero citar três pessoas aqui do mercado, todos eles em outubro do ano passado. A Harry Tiffin, especialista em dívidas, ela disse o seguinte, em outubro do ano passado: estamos sentados no topo de uma bomba não explodida e realmente não sabemos o que desencadeará a explosão. Então, todos nós sabíamos que tinha uma bomba para explodir. Essa bomba não foi desarmada desde 2008. Então, quem é da área de inteligência, quem tem informações precisas, todos nós viemos acompanhando esse momento e sabíamos que haveria uma explosão de uma bomba, que ainda não explodiu, tá? Mas que faltava alguma coisa para desencadear a explosão. Também aqui a Anne Coren, em outubro, numa entrevista para a CNBC, disse o seguinte: não sabemos o que virá a seguir, mas o que sabemos é que a situação atual é insustentável. Numa entrevista para a CNBC em outubro de 19. Harry Dent disse o seguinte: estamos vendo uma repetição dos eventos que antecederam o colapso de 2008. E, neste momento, estamos apenas esperando um catalisador para iniciar o efeito dominó. Vejam só, estamos esperando um catalisador para iniciar o efeito dominó. Então, na verdade, senhores, só para simplificar, todos sabíamos que haveria uma explosão de uma bolha da dívida. Nós não sabíamos quando e nem quem seria esse catalisador que faria a explosão ou provocaria a explosão dessa bolha para gerar um efeito dominó, como disse o Harry Dent. Tá certo? E aí os países, né, já sabiam dessa situação. O Mark Carney, que era o presidente do Banco da Inglaterra, já estava preocupado com o papel desestabilizador do dólar como reserva. Ele, no relatório de 23 páginas, o presidente do Banco da Inglaterra chamou atenção para todos os bancos em agosto de 19, todos os bancos centrais, dizendo que era necessário encontrar uma alternativa global à moeda americana. Bom, o que aconteceu então? Os países, tendo essa percepção de que a moeda americana sofreria com a nova crise que estava para explodir, começaram a buscar uma alternativa. E qual foi a alternativa que os bancos centrais dos países encontraram? Ouro. Iniciou-se, então, um processo chamado desdolarização. Venda de ativos em dólar das suas reservas internacionais para comprar ouro. E por que ouro? O Banco Central da Inglaterra diz aí, né? Uma barra de ouro sempre mantém seu valor.
crise ou não. Isso dá uma sensação de segurança. A posse de ouro de um banco central é, portanto, um farol de confiança. Ok? Ouro sempre tem valor. E nesse gráfico aqui vocês poderão ver, né, que o ouro, que é essa linha dourada, sempre mantém seu valor durante essas crises, que são essas colunas cinzas. Então, os países começaram a comprar ouro. O Banco da Holanda ainda disse assim: se todo o sistema entrar em colapso, veja, em 2019, um banco central dizendo se o sistema entrar em colapso, como é que ele sabia que iria entrar em colapso? O estoque de ouro fornece uma garantia para começar de novo. Então, todo mundo começou a correr por ouro. Então, aqui as compras de ouro feitas pelos chineses, que dispararam a partir de dezembro de 18. Então, aqui as compras de ouro feitas pelos russos, que já vinham comprando em grande quantidade e dispararam a comprar mais. E aí os bancos foram se protegendo e comprando ouro. O que aconteceu quando entrou, então, o catalisador desse processo, que é o coronavírus? Quando o catalisador foi colocado no mercado, os países começaram, então, a incrementar ainda mais a venda de seus ativos em dólar. Nesse gráfico, vocês podem ver que, em março de 2020, houve um recorde de 109 bilhões de venda de ativos em dólar custodiados no Fed. Foi a maior queda mensal da história. Vocês podem ver aqui nessa linha vermelha, com esse quadrado dourado. 109 bilhões de ativos em dólar vendidos no único mês por vários países. Ora, todos começaram, então, a comprar ouro. E os Estados Unidos sabia que isso acontecia. Tanto assim que, eu não sei se os senhores sabem, os Estados Unidos está em estado de emergência desde o dia 21 de dezembro de 2017. Através de uma ordem executiva, Trump colocou os Estados Unidos em estado de emergência. Bom, eu vou pular a legislação americana sobre esse estado de emergência para mostrar a vocês esse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra como essa crise do coronavírus ela foi, na verdade, sofreu uma manipulação no mercado financeiro. Aqui você tem um gráfico, onde aqui estão o número de dias úteis, business days, tá? E aqui os pontos do SP500. Em todas as crises desde 1927, mapeadas aqui em azul, houveram vários dias úteis antes da Bolsa ser fortemente atingida. Por exemplo, se eu pegar aqui essa linha dos 100 dias úteis e subir, nós vamos ver que levou quase 100 dias úteis para a maioria das crises fazer o SP500 descer 10 pontos. Aqui em vermelho você tem a crise atual totalmente atípica, que fez descer quase 30 pontos em pouquíssimos dias úteis, o que foi completamente atípico em relação a todas as crises desde 1927. E como os países se protegeram? Se protegeram comprando ouro. Aqui eu mostro as reservas de ouro dos Estados Unidos, 8.000 toneladas, Alemanha, 3.300 toneladas, Itália, 2.400, França, 2.400, Rússia, 2.200, em dezembro de 19. E o Brasil, como é que ele se preparou? O Brasil não se preparou. O Brasil tem 67 toneladas de ouro em suas reservas internacionais. Para vocês terem uma ideia, isso é menos do que a produção do ano de ouro no Brasil. O Brasil produz em torno de 97 toneladas. Ele tem menos do que isso. Ou seja, todos os países do mundo importantes, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, Rússia, China, todos compraram ouro para se proteger desse momento. E o Brasil, talvez pense que sabe mais do que todos os outros países, não comprou ouro para as suas reservas internacionais. Então, quando vier o checkmate global, que é um reset do sistema financeiro, né, o Brasil não terá condições de enfrentá-lo a partir das suas reservas de ouro. Certo? Eu quero só lembrar uma coisa, que eu, em dezembro de 2014, escrevi um artigo dizendo o seguinte: Momento Estratégico Global Crítico e a Carta Brasil, em 2014.
Nas projeções de cenário para os próximos anos, fica bastante clara a eclosão de uma grave crise. Aí pulo aqui para baixo. Tá? Está pacificado que não existe mais o se vai acontecer. A questão apenas agora é quando. Em 2014, eu já tinha escrito sobre isso, e em 2019, nós ficamos aguardando o momento dessa crise vir a acontecer. A pergunta é, por que o Brasil não acompanhou o movimento dos maiores países do mundo de manter em suas reservas uma quantidade significativa de ouro físico? Tá certo? Então, com isso, eu vou fechar aqui a minha apresentação, né? E eu espero, professor, ter dado às pessoas uma ideia, né? Do que é o checkmate global. Certo, professor. Bem interessante aí. Vou deixar para o pessoal aí a possibilidade de fazer perguntas, tanto aqui no chat do YouTube, quanto no próprio WhatsApp lá do grupo, do DPL, e a gente vai trazendo aqui as perguntas para o professor responder. Tá bom? Eu queria fazer uma observação. Esse meu trabalho de 19 gerou um relatório que foi enviado para os meus clientes da minha empresa de consultoria. Posteriormente, esse relatório foi enviado ao Senado Federal para um senador. 2 senadores se interessaram, um, inclusive, questionou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso está numa live que eu fiz, a 5ª live, junto com o professor Ricardo Felício. Eu sugiro que as pessoas vão ao meu canal e vejam essa live, onde o ministro da Economia disse que o Brasil, que comprar ouro é normal, os bancos centrais todos compram, ele admite isso, mas que o Brasil não pode comprar. Além disso, um outro senador mandou o meu trabalho, esse relatório que eu falei, para uma comissão do Senado, uma comissão técnica, que analisou o meu relatório, com todas as citações, fundamentações técnicas, e recomendou ao Senado que convidasse o presidente do Banco Central a prestar esclarecimentos porque as reservas internacionais do Brasil estavam tão desguarnecidas. Então, eu só quero mostrar aos senhores do DPL que o meu trabalho já sofreu o escrutínio de uma comissão técnica do Senado, já foi analisado por várias pessoas que ratificaram o entendimento de que isso precisa ser esclarecido. Obrigado, professor. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, professor. A situação do Brasil em meio a toda essa movimentação, com reservas tão baixas em ouro, né? A impressão que me passa é que o país fica bastante vulnerável, né, a essas reservas tão altas em dólar, e se o dólar viesse desvalorizar fortemente aí, a gente vai acabar perdendo muito do valor das nossas reservas. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a situação do Brasil nessa movimentação toda, professor. Professor, o mais interessante, que eu gostaria de chamar também uma atenção, é que a ordem, a orientação para tirar o dólar como uma reserva de mercado, a moeda de reserva de mercado, não veio de um país comunista, não. Veio do presidente do Banco da Inglaterra. Para vocês terem uma ideia da força dele, né, Mark, ele, depois de apresentar um relatório de 23 folhas numa reunião nos Estados Unidos ano passado, foi convocado a uma reunião de 20 e tantos bancos centrais do mundo na Basileia, na Suíça, para discutir o relatório dele. Então, ele é um cara, o Banco da Inglaterra é um player fortíssimo. O Brasil, ele sofreu um processo de desgaste. Eu discorro sobre isso nos vídeos 14, 15 e 17, lá no meu canal, mostrando de forma histórica como o país foi sabotado em 3 momentos históricos importantes. E o importante, como eu sempre coloco lá, é ver o resultado, não é, professor? Uma árvore você conhece pelos seus frutos. Como o Brasil está agora? Um país dividido, um país disfuncional, com suas instituições em crise e conflitos entre as próprias instituições. Nosso poder armado não é mais tão hegemônico como foi no passado, tão forte. Do ponto de vista financeiro, o próprio Tesouro Nacional brasileiro tem dito que tem tido dificuldade
para vender seus títulos e rolar a dívida, né? As nossas reservas internacionais são frágeis. Então, a situação do Brasil é de extrema vulnerabilidade, e isso eu mostro lá no meu canal. Isso, professor, não foi uma coincidência, isso é proposital. Eu mostro como, na última sabotagem mais recente, a partir de 1982, após um planejamento feito no centro Woodrow Wilson, em Washington, e mais em alguns centros de planejamento estratégico, como foi feita uma estratégia para desidratar a América Latina, né, para prepará-la para esse momento ficar totalmente vulnerável. Na década de 70, o Brasil, por exemplo, tinha uma economia superior à da China. A economia da China, o PIB da China em 78 era alguma coisa em torno de 149 bilhões de dólares, e o Brasil, em 78, tinha 200 bilhões de PIB. Ou seja, a China era 75% da nossa economia. Hoje ela é quase 7 vezes maior. No vídeo que eu postei hoje no meu canal, eu explico como e por que a América Latina foi trocada pela Ásia e particularmente pela China nesse processo. O Brasil, assim como a América Latina na década de 70, tinha uma força econômica, tinha projetos estratégicos como o projeto nuclear, nós tínhamos uma indústria bélica forte fazendo a Embraer, a Vibraz, Ingesa, várias indústrias, e tudo isso foi desfeito. A década de 80 é considerada na economia década perdida. O país sofreu um processo de desindustrialização. Para que os senhores do DPL e demais que nos ouvem tenham uma ideia, a indústria de transformação brasileira hoje responde por 11,3% do PIB, é o mesmo que ela respondia em 1947. Então, o país foi desindustrializado, fragilizado, né? E os seus pilares foram atacados com técnicas que eu digo, técnicas de guerra de quinta geração, atuando numa área cinza, movendo métodos de guerra híbrida e guerra irrestrita. Eu comento isso também lá no meu canal. E essas técnicas deixaram o país hoje numa situação extremamente, professor, extremamente vulnerável e muito preocupante. Certo. É bem difícil a gente ter um diagnóstico desse, né? Mas daqui a pouco vamos conversar sobre as possibilidades de solução, né? Olhando aqui no chat, temos o Joana Dark mandando boa noite, o professor Cláudio Antônio Sorondo Dias, diretor aqui do DPL-MS, grande abraço ao professor Cláudio. O Bento Abreu colocando uma pergunta aqui, até que ponto nossas commodities, notadamente relacionadas ao agro, podem conter qualquer crise de origem externa, professor? Essa é uma pergunta, duas perguntas. Qual é o nome da pessoa que perguntou, por favor? Bento Abreu. Bento Abreu, muito boa a sua pergunta, a sua colocação. Há duas perguntas que sempre me fazem, e no canal eu já postei vídeo sobre isso. Primeiro, nossas reservas minerais podem servir de lastro para a nossa moeda, já que nós não temos ouro físico? A resposta é não. Para ser lastro de moeda, o ouro precisa estar disponibilizado no cofre, ter sido feita a sua contabilidade, nós temos que saber a quantidade que tem de ouro, e ela tem que estar disponível no cofre. Imagina, os Estados Unidos acondiciona suas 8 mil toneladas em 5 lugares diferentes. Ele não gasta milhões de dólares para manter cofres enormes com barras de ouro física, se poderia deixar esse ouro no chão ou debaixo da terra e isso servisse. Então, nossas reservas minerais são importantíssimas, são muito importantes para o país, mas o ouro ou qualquer outro mineral que esteja no subsolo e não disponível como reserva quantificável dentro de um cofre não serve para lastrear a economia. Quanto às nossas commodities, né, nós somos, tem sido muito colocado, nós somos um celeiro, né, o agronegócio cresceu muito no centro-oeste, né, e nós somos grandes produtores de carne, de soja, de algodão, de milho, etc. Muito bem, senhores. As nossas commodities não são cotadas no Brasil.
As commodities brasileiras são cotadas na Bolsa de Londres. Se você olhar a história da humanidade, nenhum país rico deixou de comer, simplesmente porque ele tem ouro ou ele tem uma moeda forte que ele vai lá e compra a sua comida. No entanto, os países periféricos, mesmo que ricos em comida, muitas vezes têm pobreza e não têm o que comer. Por quê? Porque não é essa a lógica do sistema. A lógica do sistema não tem nada a ver com produção de produtos primários. Aliás, o que está acontecendo no Brasil é que o Brasil está sendo desindustrializado e voltando a ser um país agrário, com base agrária. É só olhar a nossa balança comercial. Tá certo? E nenhum país que não produz produtos tecnologicamente que tem valor tecnológico, nenhum país agrário conseguiu se impor na história da humanidade atual, mais recente, só por ter produtos para vender. Por quê? Porque a regra do sistema é que quem tem dinheiro, quem tem ativos, compra aqueles ativos de menor valor, como é o caso dos produtos agrários. Quantos navios nós vamos ter que vender para comprar produtos tecnologicamente avançados? A questão é a relação de valor. Né? Outra coisa que eu coloquei hoje num vídeo, uma observação, as pessoas dizem assim: mas nós temos muita carne, muita proteína, muitos alimentos, e eu posso chegar para a China e falar assim: China, eu só vendo para você se você me pagar em ouro. Olha, gente, quem já estudou a história do Brasil, quando nós tivemos o ciclo da borracha lá, e nós achávamos também, nós éramos o ápice da cadeia, rapidamente os caras desenvolveram a borracha em outros lugares, e nós ficamos com a borracha lá de Manaus, que teve um ciclo enorme, muito bonito, que está lá simbolizado no teatro lá de Manaus. Mas isso não foi suficiente. Ademais, país que não tem poder armado para proteger as suas riquezas, corre o risco de perdê-las. Se vocês forem lá no meu canal, vocês vão ver quais são as técnicas de guerra de quinta geração que estão em andamento no nosso país há 40 anos, que levou o nosso país a ficar nessa posição vulnerável. Eu pergunto aos senhores, ainda que não sejam especialistas em geopolítica, inteligência, estratégia, economia, se o Brasil hoje tem condição de impor a sua vontade a qualquer outro grande país do mundo. Visivelmente não tem. Uhum. Sim, professor. Eu tenho duas perguntas aqui, minhas, depois a gente volta para o pessoal que está fazendo pergunta no chat lá. Professor, quem incitou a desdolarização? O senhor coloca aí que talvez tenha iniciado no Banco Central inglês, seria isso mesmo? E a segunda é o papel da China no checkmate global. Qual seria? A gente vê que a China é um player importantíssimo hoje, muito poderoso e, de certa forma, em guerra comercial aí com os Estados Unidos, já declarada há algum tempo. E, enfim, como ela tem desempenhado um papel aí nessa movimentação toda? Bom, professor, senhores e senhoras, quando eu citei o Mark Carney, presidente do Banco da Inglaterra, onde nesse relatório de 23 folhas ele pediu que se buscasse uma alternativa ao dólar, porque o dólar estava tendo um papel desestabilizador na economia. Na verdade, ele não foi o primeiro. Na verdade, essa exuberância, esse privilégio exuberante, como se fala em economia, do dólar ser a moeda de referência mundial, é bem complicado, porque não há lastro para esse dólar que foi emitido. Quando os Estados Unidos abandonou o padrão ouro, lá no início da década de 70, com Bretton Woods, etc., ele atrelou o dólar ao petróleo. Fez um acordo com os árabes que eles só vendiam petróleo em dólar. E aí todo mundo criou uma demanda pelo dólar e todo mundo teve que arrumar dólar para comprar petróleo. Todavia, essa hegemonia do dólar, há muito tempo, ela começou a se enfraquecer, principalmente com China e Rússia e outros países ali da Ásia, fazendo negócios entre si em moedas locais. A China depois lançou o yuan lastreado em dólar. Iraque, Síria,
vários países começaram a negociar em outras moedas que não o dólar. Isso foi enfraquecendo, vem enfraquecendo o dólar. A proposta, então, de criar uma outra moeda, de fazer um reset no sistema financeiro, né, ela já é antiga. O Mark Carney apenas deu um empurrão nessa ideia. Quando a gente fala reset financeiro, muitas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, isso parece teoria da conspiração. Eu peço a qualquer um dos senhores, eu só não vou ficar passando aqui muitos slides, nem mostrando páginas da internet para não tornar tedioso ou cansativo, mas qualquer um dos senhores pode entrar no site do Fórum Econômico Mundial, que teve uma reunião agora no mês passado, vou voltar, Fórum Econômico Mundial, reunindo cabeças pensantes do mundo inteiro, onde eles não estão propondo fazer um reset do sistema financeiro, não. Eles estão propondo fazer muito mais, um reset, eles chamam The Great Reset. Vou repetir para os senhores, no Fórum Econômico Mundial, The Great Reset, ou seja, o grande reset. Tá? Eles querem fazer um reset no contrato social da humanidade. Inclusive, essa é a pauta da reunião de Davos, do Fórum Econômico de Davos, em 21 de janeiro, se eu não me engano, de 2021. Então, resetar o sistema financeiro é algo que já está sendo conversado há muitos anos. Agora, a proposta é The Great Reset, ou seja, é fazer um grande reset e refazer todo o contrato social. Quando nós falamos de refazer o contrato social, nós estamos falando de relações pessoais, relações de trabalho, e não só apenas de relações econômicas e financeiras. Então, essa é a primeira questão. Não é só o Mark Carney que está propondo um novo parâmetro de moeda, né? É o mundo inteiro que está propondo isso. Segunda questão, o papel da China. Hoje eu postei um vídeo no canal de 2 ou 3 que eu pretendo colocar, onde eu começo a análise do papel da China. Se os senhores olharem, como eu já coloquei, em 1978, o Brasil tinha uma economia mais forte que a China. Mas na década de 80, depois da Guerra das Falklands, ou Malvinas, eu conto toda essa história em detalhes lá no meu canal, né? Os dominadores globais perceberam que a América Latina não era um local adequado para eles investirem. E aí eles desviaram os investimentos ao longo da década de 80, eles foram desviando seus investimentos para a China. Por quê? Porque para um modelo de controle é importante que haja o controle político, o controle do político, do poder da nação, mas você precisa combinar isso com prosperidade econômica. Porque, por exemplo, nós vimos vários países que caíram porque não tinham prosperidade. A própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha um grande poder militar que rivalizava com os Estados Unidos, tinha um controle muito forte do Partido Comunista, mas não gerou prosperidade e não conseguiu participar da corrida armamentista porque não gerou recursos. Não existe poder armado sem recursos que o financiem. Então, o que aconteceu? A China foi recebendo esses investimentos, que eu comentei no meu canal, só para vocês terem uma ideia, investimentos da ordem de 2,1 trilhões de dólares, de 960 mil empresas que transferiram para lá a sua manufatura, tecnologia, conhecimento. Então, quem fez a China se tornar o que ela é hoje foi o Ocidente. Foram os dominadores globais. Aqueles que não entendem essa terminologia precisam ir lá dar uma olhada no meu canal. Os dominadores globais transferiram tecnologia para fazer a China o que ela é hoje. Porque eles queriam aliar no seu sistema controle político com prosperidade. Você precisa ter um controle forte, mas dar às pessoas pão e circo. Elas precisam ter o que comer e precisam ficar distraídas. E esse grande modelo foi aplicado na China e agora a ideia era exportá-lo para o mundo inteiro, casando novamente, como eu digo, um sistema forte de controle. A China tem um sistema de, por exemplo, de câmeras de vigilância, de reconhecimento facial na rua. Existe quase, eles querem chegar a ter uma câmera para cada 2 habitantes com reconhecimento facial. Eles podem reconhecer até a sua forma de andar para poder te identificar na rua. Eles têm câmeras de OCR
é um reconhecimento de caracteres, né, para identificar marcas, logos, até pequenos traços com letras. E esse sistema de controle, com uma inteligência muito forte por trás e com um aparato de poder militar que eles desenvolveram a partir do dinheiro que geraram dos investimentos ocidentais, a China se transformou num grande modelo para eles, na mente deles, a ser exportado ao Ocidente. E essa é a guerra que nós estamos vivendo no momento. O papel da China é exportar o seu modelo dentro de um conceito que eles têm do Estado-Maior chinês, de expansão do espaço vital chinês. Né? Então, são conceitos de geopolítica e área militar, mas é esse o papel da China, é exportar o seu modelo, seja do ponto de vista econômico, através da Rota da Seda, etc., seja do ponto de vista da sua influência através da metodologia das guerras de quinta geração. Sim, professor. Passar aqui para o chat, a Camila Miranda mandando um boa noite aí, um grande abraço a Camila, o professor Luiz Miguel Renda, aqui do MS, e temos uma pergunta aqui do João Alexandre Voz de Oliveira. Ele coloca, a pergunta que fica, qual é a saída? Quais as ações que os players que estão contra o checkmate estão tomando hoje? Muito boa pergunta, Alexandre. Obrigado pela pergunta. Nos dá sempre perguntas bem feitas, nos dão as oportunidades de elucidar algumas situações. Vejam bem, eu comecei a explicar ali nos slides que os Estados Unidos se preparou para esse momento. Vejam, os Estados Unidos têm hoje no seu sistema de inteligência 17 agências de inteligência. Né? Ele monitora, a National Security Agency monitora todas as comunicações no mundo, né? Através de seus projetos como o Escher. Claro que eles sabiam que os dominadores globais iam provocar essa situação. É por isso que no primeiro ano de governo do Trump, ele decretou estado de emergência nacional, no dia 21 de dezembro de 2017. E esse estado de emergência a história, a cobertura desse estado de emergência eram graves violações dos direitos humanos e atos de corrupção. Por que atos de corrupção? Porque quando você manipula o mercado financeiro, como eu mostrei naquele gráfico, onde existe aquela linha vermelha sendo manipulada em relação a todas as crises desde 1927, isso é corrupção. Para vocês terem uma ideia, 5 bancos americanos fizeram um acordo com o Departamento de Justiça, alguns anos atrás, e pagaram 40 bilhões de dólares para encerrar investigações. 40 bilhões, se você paga 40 bilhões de dólares, imagina quanto é que foi o tamanho desse problema. Tá certo? Bom, os Estados Unidos se preparou não só tendo o estado de emergência nacional, que está lá desde 2017, várias outras legislações saíram, né, como a HR 6566, uma outra diretriz, onde eles podem agora mobilizar rapidamente as Forças Armadas. Os senhores sabem que o Trump convocou 1 milhão de fuzileiros navais reservistas. Então, os Estados Unidos têm um grande poder militar. E ele se preparou do ponto de vista de ferramentas, que é o estado de emergência, ele se preparou do ponto de vista de estar mobilizado militarmente, e ele se preparou do ponto de vista da legislação nacional, através de uma legislação que especifica uma mobilização nacional para um grande evento, uma grande catástrofe no interior do território americano. Então, eles vão poder caçar as pessoas que vêm manipulando o mercado, inclusive na lei, lá no estado de emergência, ele dá poderes ao Departamento do Tesouro, dá poderes a várias agências de bloquear, confiscar ativos, bloquear ativos de qualquer organização que eles percebam esteja trabalhando de forma corrupta. Certo? Então, os Estados Unidos se preparou para isso. E as ações que eles têm feito, não... Quando eu digo Estados Unidos, eu estou me referindo à parcela da resistência que existem nas organizações americanas. Tá certo? Isso é um jogo geopolítico, onde existem 2 jogadores, como eu faço analogia com o jogo de xadrez, e a resistência e os dominadores globais estão presentes em quase todos os governos do mundo e em quase todas as organizações importantes do mundo. Então, esse é um jogo que está sendo jogado dia a dia,
Essa questão do coronavírus, que é um catalisador, como eu mostrei, para uma explosão da bolha, claro que os dominadores globais querem jogar essa explosão da bolha mais para perto da reeleição do Trump, porque aí você desidrata ele, cria uma crise mais profunda do que a que já está sendo criada e dificulta a reeleição dele. Por outro lado, a resistência tem procurado minar isso, né? Feito operações militares, operações de inteligência, procurando esses ativos, coletando evidências desses manipuladores para que eles possam depois ser indiciados, né, dentro de um tribunal imparcial e serem julgados segundo os seus crimes. Então, é um jogo que está sendo jogado de uma forma muito forte. A maior parte dele não está na mídia. Eu fico, às vezes, impressionado com a quantidade de textos que aparecem na mídia. Operação Storm, né? Prenderam os russos e americanos, confiscaram todo o ouro da Cabala, da, sei lá, Illuminati, o nome que quiser dar, e transferiram para os Estados Unidos. Pô, se essas coisas já tivessem acontecido e a resistência já tivesse ganho a guerra, já tinha acabado o conflito, não tinha mais coronavírus, não tinha mais nada. Então, naturalmente, que isso não aconteceu. Esses textos muito fânicos que aparecem não resistem a uma análise simplória, como colocaram agora. A Venezuela está em bloqueio total, nenhum navio passa pelo bloqueio americano. Se você entrar aí em qualquer jornal, É o País, qualquer um, você vai ver navios iranianos descendo gasolina na Venezuela, já atracados no porto. Então, o que as pessoas precisam, e no meu canal o meu trabalho é esse, é passar às pessoas capacidade de analisar de forma lógica os eventos e ter discernimento para separar desinformação de informação verdadeira. Certo. Professor, eu tenho uma pergunta também. A gente viu uma teoria na internet aí, saindo do Jim Rickards, sobre o IC9. Essa é uma teoria que, basicamente, ele sugere que em um determinado momento de uma crise, que ela vai ser tão grave que nós estamos prestes a vivenciar, uma crise financeira, né, seriam congelados todos os ativos financeiros do mundo por um determinado período, enquanto as coisas fossem reorganizadas. Então, ela, de certa forma, ela parece que dialoga muito com essa proposta do reset internacional. E também o Luiz Stuhlberg, que é um grande gestor brasileiro de fundos de investimento, ele gere bilhões de reais, né? O Fundo Verde, ele trabalha no banco Credit Suisse, né? Ele coloca que em uma das lives que ele fez com um grupo famoso aí, ele coloca que ele acredita que um belo dia nós vamos acordar e descobrir que nós estamos vivendo um grande plano Collor mundial. O plano Collor, acredito que todo mundo se lembra, teve um congelamento dos ativos aí no banco e ninguém conseguia mais utilizar. Então, gostaria de saber, Jim Rickards falando isso, Luiz Stuhlberg, aí nós vemos o Príncipe Charles falando em reset, tem muita gente falando. Não sei como o senhor vê isso, há coisas que aparentemente andam numa mesma direção. Professor, o ICE9 era um plano, ainda é um plano que existe. Ele foi bem colocado pelo Jim Richards. É um plano que envolve, e ele lá cita, fundos de investimento. Quem é da área sabe que 99% das empresas importantes do mundo são controladas por apenas 4 fundos de investimento. E o ICE9 é real. Só falta agora você combinar com outro jogador. Essa é a questão. Existe a ideia de fazer o ICE9. Quem viveu o plano Collor, eu tive meus depósitos bloqueados para ser devolvido em parcelas, sabe que o dinheiro no banco não é tão seguro como parece. Ademais, nós estamos caminhando para o desuso do dinheiro em cédulas. Nos meus artigos, em alguns comentários que eu já fiz,
eu digo que bilhões e bilhões em cédulas desapareceram, né? A maior parte das cédulas que deveria estar, digamos assim, em uso, elas simplesmente desapareceram. Claro que uma parte é usada em operações ilícitas, onde há pagamentos em espécie, né? Mas não se explica todo o dinheiro que desapareceu em cédulas. Nós tivemos há pouco tempo uma legislação do Banco Central criando um sistema de pagamento instantâneo para quem abrisse contas de pagamento instantâneo. Já é outro passo no sentido de eliminar o dinheiro em cédula. No momento que você não puder mais ter dinheiro em cédula, você vai ter um número numa máquina, que é um dinheiro fiduciário. Esse número está lá na máquina, mas numa sexta-feira, como aconteceu no Plano Collor, né, alguém pode anunciar que a partir de segunda é feriado bancário e que aquele número vai ter 3 cortes, 4 cortes, 5 cortes de zero. Enfim, nós já tivemos plano Bresser, plano Collor, plano Sarney, nós tivemos planos demais. Eu vivi todos esses planos. Né? Estou com 54 anos, vou fazer 55, trabalho desde os 16 anos. Então, eu vivi esses momentos. Sim, o ICE 9 é real. Eles estão tentando implantar o ICE 9, os dominadores globais, mas a resistência já tem feito algumas ações para bloquear a implementação do ICE 9. Pode ocorrer, o jogo está sendo jogado, ele está em pleno andamento. Né? Então, o que nós falamos em inteligência, deixa eu fazer um esclarecimento, nós não somos videntes. Certo? O que nós falamos é de probabilidade de ocorrência de um cenário. A probabilidade de ocorrência de um cenário é decorrente das variáveis que interagem para a formação de um cenário futuro com eventos portadores de futuro. Então, esses cenários projetados eles variam diariamente. A probabilidade do ICE 9 ocorrer, né, vem decrescendo, mas ainda é uma possibilidade, uma probabilidade extremamente elevada que não pode ser desconsiderada. Certo. Temos uma pergunta aqui, professor, do Peterson Dayan. Ele pergunta: professor Luiz Antônio, quais as medidas podemos tomar diante deste cenário, como pessoa física e também como instituição? Olha, eu até lembrei agora de um pedaço de uma resposta que eu deveria ter dado e não dei. Eles perguntaram também o que o Brasil poderia fazer. Eu vou tentar traçar aí Você, como pessoa física, você deve se comportar como aquele navegante que está atravessando o oceano, olha lá na frente e vê que vem uma tempestade. Você precisa chegar no porto, que está lá do outro lado. Mas para chegar no porto, você tem que atravessar a tempestade. O que você vai fazer? Você vai reforçar o casco, você vai verificar se todos os instrumentos estão funcionando, você vai verificar se a quantidade de mantimentos que você tem é suficiente caso essa tempestade te tire do caminho. Enfim, o que eu aconselho para as pessoas físicas e instituições? Discernimento, prudência. Eu particularmente, quando eu olho os cenários, eu pelo sim, pelo não, eu me preparo para o pior cenário. Se ele não ocorrer, maravilha. Mas se ele ocorrer, eu tenho que ser tal qual aquela famosa historinha da formiguinha se preparando para o inverno. Então, você deve estocar um pouco de alimento, você deve estocar água potável, você deve ter com você um estoque de remédio que você faça uso continuado. Quem pode dizer o que vai acontecer? Eu vou voltar àquela observação que eu fiz no início da live. Quem, em 1º de janeiro desse ano, diria que apenas 3 meses depois ia estar trancado em casa? Quem no dia 1º de janeiro, se eu no dia 1º de janeiro tivesse dito a vocês assim, daqui a 60, 90 dias, os senhores estarão trancados em casa, tendo que trabalhar online, sem poder tocar as pessoas, andando que nem o Zorro lá, mascarado, porque antigamente quem andava mascarado era bandido, agora quem anda mascarado são as pessoas de bem, em tese. Né? Se eu dissesse isso no dia 1º de janeiro, vocês mandariam me hospitalizar, me chamariam um psiquiatra para mim. Todavia, é o que aconteceu. Então, se eles disseram o que vai acontecer no 2º semestre, os senhores vão ficar um pouco preocupados. Então, assim, é melhor apenas pensar o seguinte: tem uma tempestade no horizonte.
O próprio Fórum Econômico Mundial está falando de um grande reset. Nós sabemos do Ice Nine, nós sabemos que existe uma história, a história da humanidade nos leva a crer sempre que o poder de impor sua vontade aos mais fracos sempre foi assim. Então, você deve se preparar para esse momento com aquilo que você precisa, gêneros de primeira necessidade, né? Comida, água, remédios, uma quantidade de dinheiro que possa ser necessário, se preparar para esse momento. As instituições seguem o mesmo raciocínio de prudência em relação ao seu capital de giro, em relação aos níveis de rotação de estoque, aos níveis de segurança que devem ter, segurança orgânica. Todas as medidas de segurança orgânica devem ser adotadas, de boa governança e segurança orgânica e planejamento estratégico. Você deve ter um plano, porque se você sai de um porto para chegar no outro e no meio encontra uma tempestade, você já não tinha um plano, você vai deixar para fazer o plano na hora, você vai ter muito mais dificuldade. Então, organizações que não têm planejamento estratégico, né, vão se sentir muito mais conflitadas. E o Brasil? Para responder a pergunta que já tinha sido feita. O Brasil não tem planejamento estratégico. O Brasil não tem plano de Estado. O Brasil tem planos de governo, não plano de Estado. O Estado é uma coisa perene. O governo fica 4 anos, outros nem 4 anos. Né? Já tivemos aí o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma, algumas renúncias, como a do Jânio, do Getúlio, etc. Né? E nós, Jânio Quadros, não o João Goulart. Né? E nós, muitos presidentes, não terminaram seus mandatos. Tá certo? Por quê? Porque não souberam lidar com o poder. O poder é uma coisa meio ingrata. Se você não conhece ele, não tem intimidade com ele, ele foge de você. Então, o que acontece? Como o Brasil não tem plano de Estado, não estou falando de governo, não estou me referindo a nenhum governo, estou falando plano de Estado. Os Estados Unidos têm planejamento estratégico para 50 anos. Tem países que têm planejamento estratégico para 100 anos. O Brasil tem planejamento estratégico para quê? Para nada. Então, o Brasil hoje, se você me pergunta qual é a solução do Brasil, o Brasil deveria imediatamente, se é que vocês que veem o quadro político acham que isso é possível, ter um grupo estratégico de planejamento urgente para traçar um plano de ação de aplicação imediata. Existem medidas de aplicação imediata que podem ser feitas? Sim. Existe um planejamento que pode ser feito para curto, médio e longo prazo? Sim. E isso resolveria completamente o problema do país? Não sei, mas minimizaria, mitigaria muito os danos que hoje estão certos para ocorrerem no país. O país não tem plano de gerenciamento de riscos, o país não tem um plano para mitigar esses danos, se perde, suas autoridades de todos os poderes se perdem no dia a dia de brigas intestinas, que não acabam nunca. Essas brigas intestinas consomem a energia do país, consomem a vontade do país. A Bíblia já diz que casa dividida não para em pé, tá certo? O país está dividido, desgovernado. Essas brigas acabam com a vontade das pessoas de se unirem em prol de algo. Imagine os países enfrentando guerras, como foi a Inglaterra e outros países durante as guerras, se eles estivessem divididos. A unidade interna é fundamental para uma reação. Então, existe muito a ser feito. Há muitas coisas para ser feitas de curto prazo, mas eu não vejo hoje, né, nas autoridades atuais do país, em todos os seus níveis, em todos os poderes, nenhuma vontade real, verdadeira, de resolver esse problema, porque nesse caos muita gente está ganhando dinheiro, muita gente está tirando proveito desse momento. Eu não percebo nenhum interesse em resolver verdadeiramente essa situação. Certo. Professor, o senhor fala que a gente tem uma tempestade no horizonte, né? Pela sua percepção, a gente está no início, no meio ou no fim desse processo todo aí? Nós, na verdade, assim, o jogo começou há milhares de anos. Eu já fiz uma ponderação sobre isso. O que nós estamos agora é nos lances finais do checkmate. Eu vou tentar novamente fazer uma analogia aqui com os senhores. Imaginem que o jogo foi rolando ao longo
séculos e séculos, né? E agora a maioria das peças já está na sua posição final. Muitas peças saíram do jogo, como acontece no jogo de xadrez, já no seu final. E o que nós estamos caminhando é para os lances finais, após vários cheques, o checkmate. Qual dos dois jogadores vai aplicar o checkmate global? Pode ser um, pode ser o outro. Quanto tempo? Professor Pablo, eu não gosto de vaticínios, eu não trabalho dessa forma, né? Como eu disse, se eu em 1º de janeiro tivesse dito que essa crise seria assim, todos me chamariam de maluco. Todavia, vocês podem voltar aos meus artigos de 2013 e 2014, eu já falava disso. Vocês podem voltar aos meus artigos de 19, onde eu dizia que haveria uma crise no final de 19, mais tardar, 1º semestre de 2020. Como é que eu escrevi isso? Isso está publicado, não tem como ser mudado. Porque nós trabalhamos com projeção de cenário. Agora, quanto tempo isso vai durar? Nós estamos nessa fase final do checkmate, nessa tempestade. Nós estamos no início, no meio, no fim, vai depender das reações. Quando você joga xadrez, geralmente o seu oponente está olhando 10 jogadas para frente. Quais são as cartas na manga que ainda existem? Dos dois lados. Quantos catalisadores os dominadores globais ainda podem sacar da manga? Está se falando agora de uma segunda onda, né? Da pandemia. Lá em Pequim já começou um problema. Uhum. Agora está se falando de um vírus do suíno, né? Então, assim, muitas coisas podem ser sacadas da manga. O ser humano é extremamente frágil psicologicamente e emocionalmente, muito manipulável e muito fácil de ser influenciado através de uma campanha de mídia, né? Você não precisa provar, basta você criar uma autoridade no assunto e acabou. Vem uma instituição e diz que isso vale, que preto não é preto, é branco, azul é amarelo, né? Qualquer outra coisa do gênero, né? E acabou, né? Então, assim, é impossível dizer tempo. Isso vai depender da interação das variáveis e da interação dos jogadores. Agora, uma coisa eu gostaria de realçar para os senhores. Sempre de um limão nós podemos extrair uma limonada. E mesmo quando, digamos assim, a parte não boa age, de alguma coisa boa nós podemos extrair dali. Por exemplo, a que eu estou me referindo? Mesmo com toda essa pandemia, o sofrimento das pessoas, toda essa situação onde eles provocaram uma crise econômica global para depreciar ativos e poder comprar baratos, a China pegar o seu estoque de dólares e transformar em ativo fixo, né? Transformar em ativos tangíveis, ferrovia, portos, aeroportos, né? Com um estoque de dólar que ela sabe que não vai durar. Mesmo com tudo isso, tem um lado bom. As pessoas ficando em casa passaram a interagir mais, a procurar entender o que estava acontecendo. Quando as pessoas foram tiradas da sua zona de conforto, elas começaram a acordar de, opa, a minha vida não está sob o meu controle. Pode vir um fato externo, exógeno, que muda completamente a minha vida. Me faz, por exemplo, não ir trabalhar, ficar em casa, ter que conviver mais com a minha família. A verdade é que as pessoas descobriram que elas não controlam as suas vidas, que elas mandam muito pouco nas suas próprias vidas. Isso fez com que elas saíssem daquela zona de conforto, daquela ilusão da rotina, da distração, que cria essa ilusão falsa de controle, que você controle a sua vida, porque você não controla. Né? E as pessoas começaram a refletir sobre o que é a vida. Começaram a refletir sobre o que está acontecendo, por que é assim. E aí muitas pessoas, professores, senhores e senhoras, estão despertando para aspectos da vida, para aspectos do poder que nunca antes tinham parado para pensar. Foi por isso, inclusive, que eu fiz o meu canal. Meu canal foi lançado em 4 de maio e com 1 mês e meio, os meus vídeos já tinham atingido mais de 500 mil de visualizações. Nesse momento, os meus vídeos já ultrapassaram 700 mil visualizações e com 1 mês e meio, meu canal já chegou a 17 mil inscritos, fora as pessoas que vêm e não se inscrevem. Por quê? Porque as pessoas, professor, senhores e senhoras,
estão sedentas de entender o que está acontecendo e, principalmente, o que virá a acontecer no segundo semestre. Sim, e eu coloquei aqui no chat o link para o vídeo para o canal do professor. Quem não conhece, recomendo fortemente. Eu conheci o Checkmate Global no canal do professor Ricardo Felício, onde o professor fez, acho que uns 4 ou 5, 6, né? 6 programas lá, 6 lives lá com o professor Ricardo Felício. Eu assistia, achava muito interessante, muito, sempre assistindo, nunca peguei ao vivo, né? Mas sempre assisti os gravados. E depois eu vi que ele falou lá no canal do próprio professor Ricardo que ele estava fazendo o canal dele também, entrei no canal dele, comecei a assistir os vídeos, e depois de algum tempo que eu descobri que o professor, ele era do DPL também, né? Aí eu fiquei muito entusiasmado em fazer essa conversa com ele, porque realmente eu sou dessas pessoas que está sedento para aprender sobre o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer, né, professor? Bom, uma observação, Pablo. A situação envolve diretamente, dentro da pirâmide de Maslow, as necessidades básicas, por exemplo, segurança, né? A segurança alimentar, a segurança da sua família, a sua renda. Então, nós não estamos falando de um fato exterior que está acontecendo em Marte. Nós estamos falando de algo que impacta diretamente as famílias. E isso é bem complicado. Eu quero só registrar, professor, já que o senhor tocou no nome do professor Ricardo Felício, eu quero registrar que é um grande amigo e uma pessoa com quem eu sempre troco ideias. O canal dele também é um canal fabuloso, extraordinário, que vale a pena acompanhar. Sim. Professor, eu tenho uma pergunta ainda sobre a China, né? Eu tenho visto alguns estudiosos aí de política internacional, eles falarem que a China ela tem possibilidades de ultrapassar os Estados Unidos nos próximos anos em poder econômico. O PIB da China pode vir a ultrapassar o PIB americano, né? Claro que o PIB per capita lá é bem menor, mas como existe muito mais gente do que nos Estados Unidos, né? Então eles acabariam, com o crescimento acelerado que eles têm, ultrapassando os Estados Unidos. E esse pessoal tem comentado que sempre quando há uma troca de liderança, né, a hegemonia passa de uma nação para outra, ou um grande império acaba perdendo a hegemonia, isso acaba trazendo muitas turbulências no cenário internacional, né? Várias turbulências de várias naturezas, né, comerciais e até mesmo bélicas, né? E eles comentam, inclusive, que essa guerra comercial que o Trump trava contra a China, né, poderia ter entre um dos motivadores essa turbulência dessa possível troca de poder entre essas duas grandes potências. Como que o senhor enxerga tudo isso? O senhor acredita que isso aí poderia ter um papel no checkmate global, está desempenhando um papel? Isso aí poderia até vir a desencadear um conflito bélico, para além do conflito comercial que a gente já vê abertamente, inclusive porque tem muita gente que defende que se a China assume a hegemonia, né, o poder, ela tem o poder econômico mundial, ela toma a liderança desse poder, vai ser a primeira vez no mundo que isso acontece com uma nação comunista. E isso pode alterar toda a dinâmica, né? Além de ser comunista, uma ditadura. Então, isso pode alterar toda essa dinâmica geopolítica mundial e a China passar a ser um exemplo, assim como o senhor estava citando, né? Um exemplo a ser seguido. As pessoas falam, o comunismo não deu certo, a ditadura tem que ser democracia, e capitalismo. Mas a China pode mostrar para o mundo, olha, nós somos comunistas e nós somos uma ditadura e está dando certo. Então isso reacenderia o fogo ideológico da esquerda. Então seria uma guerra aí que está sendo travada, inclusive com esse pano de fundo. Gostaria de
de saber como o senhor está enxergando toda essa movimentação. Esses conceitos estão muito adequados. Quando você coloca assim, né, eu entendi a sua colocação, mas a China deu certo. O que é dar certo? Dar certo, na minha visão, dar certo, uma sociedade dar certo, é onde as pessoas estão felizes, contentes, né? Tem o necessário, não precisa ser mais do que o necessário, mas o necessário, vivem felizes, em paz interior, em saúde, educação. Isso é dar certo, né? Não é só o aspecto econômico. Todavia, essa disputa pela hegemonia mundial, como você colocou, entre Estados Unidos e China, tem se tornado muito tensa. E também é algo subjacente, porque, na verdade, não é uma disputa entre Estados Unidos e China. É uma disputa entre dois grupos, que são os dominadores globais e a resistência, inclusive dentro da China. Eu vou falar isso em alguns outros vídeos. Eu comecei a análise da China agora no vídeo 19. Dentro da própria China também tem pessoas da resistência lá que tentam mudar alguma coisa. Bom, eu faço uma observação hoje no vídeo 19 dizendo o seguinte: existe um certo excesso, eu diria quase, com perdão da palavra, uma histeria de que a China vai dominar o Brasil. Vejam só, isso só ocorre se os Estados Unidos, o Pentágono, e simplesmente acabar. Se quando os comunistas tentaram controlar Cuba, desse tamanhozinho, houve uma reação dos Estados Unidos com bloqueio naval e quase chegou uma guerra, a ponto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ter que retirar os mísseis que estavam em Cuba, imagina o Brasil. Imagina um país do tamanho do Brasil cair na mão da China. O que isso representa para os Estados Unidos? Uma derrocada total. Os Estados Unidos têm na América Latina, os anglo-saxões, uma zona de retaguarda, o seu quintal. Eles jamais permitiriam, enquanto eles puderem evitar, eles jamais permitirão que a América Latina ou o Brasil caia na mão da China, exceto se eles já não tiverem condições de defender sequer isso. E o que não é, nesse momento, uma coisa muito factível, porque o poder armado americano ainda é grande. Agora, essas escaramuças, essas dificuldades continuam a ter. Teve agora um problema lá onde um navio, não sei se foi um navio chinês ou um avião chinês, disparou uma arma laser contra um avião ou um navio americano. Eu não cheguei a ler os detalhes da notícia que eu recebi hoje. Essas escaramuças vão ocorrer. Já teve um destroyer chinês que foi na direção e quase colidiu com um navio americano. Vão ocorrer. Poderá escalar para uma guerra? Pode escalar para uma guerra. Acho que hoje há mecanismos de controle. Existem players que não são visíveis, que não estão no tabuleiro, tá certo? O jogador não faz parte do tabuleiro, ele move as peças do tabuleiro que são visíveis a todos através de uma mão, e com a mão ele move as peças. Mas existem fatores exógenos que eu acho que não permitiriam que houvesse uma guerra nuclear total. Tá certo? Isso não impede que hajam outras formas de guerra, como armas escalares, com as quais as pessoas estão muito pouco familiarizadas. Aqueles que quiserem, ou vão lá no meu artigo, ou procurem, que há alguns anos atrás, não muitos, diplomatas americanos na Embaixada Americana em Havana, em Cuba, foram atingidos por algum tipo de arma sônica, uma arma escalar, que causou grandes problemas nos ouvidos deles e até alguns tiveram problemas cerebrais, com uma arma escalar. É famoso hoje, há uma semana atrás, saiu um relatório que não é classificado, senão eu não poderia estar falando aqui. Tudo que eu digo a vocês é de relatórios abertos, não trago informações de relatórios classificados, porque eu não poderia, mas esse relatório diz que é muito provável um ataque com uma arma escalar de pulsos eletromagnéticos ao sistema elétrico americano. O sistema elétrico americano é um pouco defasado, e um ataque de pulso eletromagnético poderia desativar toda a rede elétrica ou grande parte da rede elétrica americana. Pensem nas consequências disso, se não é pior às vezes do que uma bomba. Vejam só, um ataque de pulso eletromagnético
leva à derrocada de uma parte do sistema elétrico americano ou todo ele. Sem eletricidade, você não tem banco. As pessoas não sacam dinheiro, não tem cartão de crédito, as pessoas não compram, as lojas não abrem, elas não têm o que comer, não têm o que beber, a bomba de água do prédio não joga água para cima, logo a água não vai aparecer na torneira depois de um tempo. Em 2, 3 dias as pessoas não têm o que comer, não têm o que beber, não tem água na torneira, o banco está fechado, a loja não está aberta. Vejam, para vocês terem uma ideia do que é isso, com que tipo de cenários nós trabalhamos, vão lá e estudem um pouco sobre o furacão Katrina, né? Quando o furacão Katrina atingiu os Estados Unidos e a Guarda Nacional não deu conta do problema, né? Tiveram que escalar outras forças para tomar conta da situação. Então, um ataque de pulso eletromagnético ao sistema elétrico causa uma devastação, talvez, tão profunda quanto uma bomba, né? Então, a possibilidade dessa guerra escalar, ela existe, professor Pablo, só que eu creio que nós não chegaremos a uma guerra nuclear total. Certo. Vamos aqui para o chat, professor. Mandar um abraço aí para a Ana, DPL Goiânia, para o Djalma, DPL Mato Grosso do Sul, Rafael Salatini, DPL São Paulo, para a senadora Soraya Tronic, a Raquel Portioli, a Juliana Gaioso. E nós temos o Peterson aqui, ele fez uma pergunta: qual é o nível de inteligência que temos no Brasil para lidar com essa situação internacional? E o João Alexandre, ele faz uma pergunta: quem são os dominadores globais? Quem está movendo as peças no tabuleiro? A segunda pergunta, eu vou começar pela segunda. Eu estou respondendo essa pergunta já, tem no meu canal 25, 26 vídeos para responder a sua primeira pergunta. Por quê? Porque é muito fácil vir aqui e colocar um monte de nome, mas se você não entender como as coisas funcionam, é muito difícil, tá certo? Então, no meu canal, eu explico como o jogo acontece, né? Como o jogador usa a sua mão para mover as peças que são visíveis e estão no tabuleiro, né? E aí, a partir daí, você compreender como o jogo funciona. Lá eu estou ensinando as pessoas a pescar e não estou dando peixe, para que elas possam, mesmo elas, pescarem à vontade. E mais, se o nome das peças for trocado, se as peças forem trocadas, eles conseguirem olhar o jogo e reconhecer quem são essas peças. Se você for aí procurar na internet, nome de peça tem à vontade, tá? Tem muita informação sobre Rockefeller, Rothschild, Morgan, né, Bill Gates, George Soros. Nome de peça tem à vontade. Eu não me detenho nas peças, porque elas não se movem por si. Para que um jogo de xadrez uma peça se mova, é necessário que uma mão a mova. E essa mão não pensa, porque a sua mão não pensa. Quem pensa é o seu cérebro, é o jogador. O jogador pensa na estratégia, vê o jogo de um outro plano, consegue visualizar todo o jogo, e aí ele move a sua mão. E ele pode mover a mão direita ou a mão esquerda, se tem duas mãos. E ele move a mão direita ou a mão esquerda, e através da mão, ela pega a peça que está no tabuleiro e coloca aonde eles acham que devem colocar. Eu estou falando meio em analogia, em parábolas, porque são mensagens que têm vários níveis de compreensão e eu tenho um público heterogêneo. Então, é mais fácil para mim falar em parábolas e as pessoas entenderem e passarem a identificar esse jogo, a estratégia, como ele acontece, do que simplesmente ficar falando nomes que você pode catar aí na internet e vai achar nome de peça à vontade. Só que cada peça tem uma função. A torre tem uma função, o bispo tem outra função, né? O cavalo tem outra função, tem o rei e a rainha, né? Uma peça não significa nada para mim, né? A nível estratégico, de inteligência estratégica mundial, nós estamos preocupados com o jogador e com a mão, não com as peças. Bom, dito isso, o nível de inteligência no Brasil é algo
Interessante. Nós tivemos um nível de inteligência boa no passado, particularmente na década de 70. Eu digo inteligência estratégica, não estou dizendo inteligência de segurança pública, por exemplo. Não estou falando de inteligência econômica, um POAF. Estou falando de inteligência estratégica a nível de Estado. Quando o Collor, novamente o Collor, né, assumiu, ele dissolveu o Serviço Nacional de Informação. Não estou entrando aqui em questões ideológicas, eu não me envolvo com ismos, com essas coisas, eu não perco tempo nem energia com essas bobagens, porque elas não mudam o que o jogador e a mão fazem. Elas influenciam as peças, mas não mudam o que o jogador e a mão fazem, são eles que determinam o curso do jogo. E aí o Collor encerrou o SMI e pegou toda a atividade de inteligência e reduziu para um nível inferior, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, etc. E a inteligência brasileira, então, perdeu muito. Muitos profissionais que levou-se anos para se formar acabaram saindo do sistema. Outros simplesmente ficaram desmotivados. E quando o Fernando Henrique Cardoso, que é o representante lá no Diálogo Interamericano, que participou de toda essa situação em que nós estamos, quando o Fernando Henrique Cardoso pegou o governo, ele criou, então, o Sistema Brasileiro de Inteligência e a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, como órgão gestor do Sistema Brasileiro de Inteligência. De lá para cá, os senhores viram, têm visto os vários dilemas que aconteceram entre a ABIN, a Polícia Federal, né, a Operação Satiagra, várias situações de desgaste, até a nomeação do diretor da ABIN é um negócio complexo. E a inteligência brasileira agora sofreu muito, tanto a inteligência militar, por falta de recursos, e a inteligência estratégica do Estado, não de um governo. A inteligência estratégica é de Estado, sofreu muito. Então, não há como comparar a inteligência brasileira com os padrões de inteligência a nível mundial de países como Rússia, China, Inglaterra, que é um país de ponta na área de inteligência, o próprio Serviço de Inteligência do Vaticano, que é conhecido internamente como a entidade, um serviço de ponta. Então, não há como comparar a inteligência brasileira com esses serviços de inteligência por vários motivos. O nível de recursos do budget, do orçamento, são incomparáveis. A formação dos profissionais, lá, os profissionais antigos são muito valorizados, estão lá há muitos anos. Os recursos tecnológicos, a nível de satélites, de monitoramento do seu celular, onde você estiver, você é monitorado. Pode-se ligar a sua câmera, pode-se ligar o seu gravador, pode-se ver onde você estiver, não adianta você desligar o celular. Então, os recursos são muito, muito superiores. As atividades de inteligência internacionais têm uma tecnologia décadas à frente da tecnologia civil que está disponível. Então, infelizmente, o momento da inteligência brasileira não é o dos melhores, já não era, nunca foi um serviço de ponta mundial, mas já foi muito respeitado, mas não de ponta, e hoje se encontra numa situação difícil, devido até às disputas políticas e de poder internas do país. Certo, professor. Bruno Leandro Diniz, mandando um boa noite aí. O Alcides Brum Júnior, perguntando se o governo Bolsonaro é uma peça. E a Jalusa Prestes Abaide falando que não dá para perder o checkmate global. Né? Realmente não dá, eu concordo, Jalusa. Enfim, o Alcides fez essa pergunta aí, professor. Não sei se o senhor quer responder. Não deixo de responder a nada. Apenas eu gostaria que as pessoas compreendessem a minha metodologia de trabalho. Eu não gosto de tratar de peças, como eu falei. Porque quando você vai tratar das peças, você vai fulanizando o debate. Você vai colocando nomes e fulanizando uma análise que as peças, como eu disse, não se movem por si. Elas são movidas. A peça no jogo de xadrez ela não sai caminhando pelo tabuleiro. Existe uma mão que a move. E essa mão não pensa e obedece a um jogador que é quem pensa.
Então, eu não quero fulanizar o debate. Mesmo quando eu falei dos eventos históricos brasileiros, daqueles 3 momentos que o país foi sabotado, eu deixo bem claro que eu não quero fazer acepção de pessoas. Eu não quero sair da sala para ir para um debate na cozinha. Eu não quero ficar fulanizando. Por quê? Porque todo debate em que a gente sai do estratégico, vai para o tático e operacional e fulaniza, a gente descompensa o debate. A gente vai para o campo das paixões. E quem acompanha o meu canal sabe que eu não atuo no campo das paixões. Certo? As paixões, elas tiram o discernimento da pessoa. As paixões impedem que as pessoas possam olhar o jogo com isenção, com imparcialidade, com serenidade, a serenidade necessária para entender o jogo. Eu citei num dos vídeos anteriores, eu não me lembro se foi 17 ou 18, que Salomão, né, sempre escreveu lá em Eclesiastes que abaixo do sol tudo é vaidade e aflição de espírito. A vaidade, a ganância, a ambição, o ego colocado no centro de tudo, como o egocentrismo, tira a percepção da análise. A distração tira a percepção da análise. E a paixão tira a sua capacidade de entender. Então, eu não quero fulanizar. O que eu posso dizer é o seguinte: todos os governos brasileiros, sem exceção, foram, de uma forma ou de outra, manipulados ao longo da história. Sejam esses governos de matiz, de ideologia de esquerda ou de direita, não faz diferença. Eu dei um exemplo nos meus vídeos. Na época do Império, a mão moveu a mão direita dela, o jogador moveu sua mão direita para tirar o segundo reinado, o imperador Dom Pedro II, e estancar uma época de crescimento do país. Depois, na década de 50, o jogador usou a sua mão direita para tirar o governante da época, Getúlio Vargas, e estancar outro período de patriotismo e crescimento do país, onde nós voltamos a entrar num período turbulento, como foi logo após a implantação da República, um período caótico de confusões e crises. A mesma coisa aconteceu depois, na década de 50, que gerou, então, problema, lá a intervenção em 64. E depois, quando os governos da América Latina passaram a não ser mais convenientes para o jogador, ele usou sua mão esquerda para tirar os governos militares da América Latina. Então, o jogador, para ele, tanto faz usar a mão direita ou esquerda. Ele não tem essas ideologias, essas paixões, que são, na visão dele, coisas de amadores. Para ele, tanto faz se é esquerda, direita, centro, o ismo não faz nenhuma diferença. Socialismo, comunismo, capitalismo, fascismo, nazismo, ele não está preocupado com isso. Se os senhores estudarem a história da Segunda Guerra Mundial, os senhores vão ver que os mesmos players financiaram os aliados e o eixo. Se os senhores estudarem a Revolução Comunista, a Revolução Bolchevique na Rússia, vocês vão ver quem financiou os dois lados. Eles não têm essas paixões. Eles não se perdem nessas emoções. Eles são estratégicos. Eles são frios. Eles olham o objetivo. Então, novamente, não é questão de governo Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, João ou Maria. Todos os governos brasileiros, de uma forma ou de outra, foram mais ou menos influenciados por esse jogo, que é muito forte. E é um jogo, para vocês terem uma ideia, um fundo de investimento, né, como o BlackRock, tem muito mais ativos que o Brasil inteiro tem nas suas reservas internacionais. Então é um jogo forte, pesado, um jogo para quem sabe jogar. O senhor disse em um dos vídeos do senhor que o jogador não tem vaidade, né? A vaidade é uma fraqueza que ele não tem. Então ele não se preocupa em aparecer. Ele deixa que as peças apareçam e ele quer estar controlando as peças e não aparecendo necessariamente. Pablo, parabéns, hein? Parabéns pela sua percepção. Sim, então é bem isso. A gente vai observando essas questões aí
E a gente percebe que realmente entra naquela questão que a gente comentou, né? Se a gente não tem uma estratégia, a gente faz parte da estratégia de alguém. Né? O Alcides Brum Júnior coloca: podemos dizer então que um jogador busca objetificar as pessoas e o outro subjetificar. Na verdade, assim, os dois jogadores dispõem peças no tabuleiro e as manipulam, segundo a paixão que ele pode incutir na pessoa. Os senhores e as senhoras devem já ter vivido experiências onde tentaram conversar sobre religião, sobre política ou sobre futebol, por exemplo, e não há argumentos racionais quando há paixão. O cara que torce por um time, ele torce por um time e acabou. Quando você entra na esfera das paixões, né, a razão fica do lado de fora. Então, respondendo objetivamente, né, ele, na verdade, os dois jogadores buscam mover peças no tabuleiro para atingir objetivos distintos. E, para isso, eles têm suas estratégias. E essas estratégias estão aplicadas através de pessoas que são peças manipuláveis através das suas crenças. A maioria das pessoas, eu já disse isso num dos meus vídeos, a maioria das peças no tabuleiro não pensa, nem imagina sequer que ela serve a algum outro propósito que não aquele que ela acredita. Porque ela acredita numa paixão. E quem está apaixonado tem dificuldade de discernir o certo do errado. Tem dificuldade de perceber o que realmente está acontecendo. Certo, professor. Para a gente finalizar, gostaria de perguntar para o senhor aí, o senhor já falou em algumas palavras aí mais sutis, mas se o senhor puder, eu sei que o senhor não gosta, né, de cravar nenhuma análise, mas o senhor falou um pouco sobre o segundo semestre, que talvez a gente tenha que esperar algumas situações aí talvez mais turbulentas ainda, ou talvez o jogo fique ainda mais intenso no segundo semestre, né? O que o senhor nos diria sobre o próximo semestre aí, inclusive com essa sugestão para nós, pessoas físicas mesmo, seriam aquelas lá que o senhor falou antes, de a gente se preparar para uma tempestade mesmo? Sim, veja bem, professor, se você olha o cenário, você vê uma disputa crescente entre China e Estados Unidos. Né? Existe um adágio, que um general chinês concluiu um discurso dele no Estado-Maior, dizendo que numa montanha não pode ter dois ursos. Se numa montanha não pode ter dois ursos, um dos ursos vai ter que pular fora. Né? Além disso, essa tensão crescente entre China e Rússia, ou China e Estados Unidos, causa uma outra situação na parte econômica. Ela é crescente e escalar na área militar e ela é crescente e escalar na parte comercial. Junto a todo esse cenário que nós temos agora para o segundo semestre, tem a questão da paralisia econômica da pandemia, que também não está resolvida. A economia não voltou ao seu estado normal. Nós temos ainda questões regionais, por exemplo, como os problemas entre a China e a Índia, pela disputa daquela região ali da Caxemira. Nós temos questões como a da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul. Nós temos agora o Japão voltando a se armar, né, para fazer frente às ameaças externas, deixando um pouco de lado aquela política de defesa. Nós temos na Europa uma imigração exacerbada que está descaracterizando culturalmente a Europa. E, mais cedo ou mais tarde, esse grupo vai eleger os prefeitos, os senadores e os presidentes e poder impor, então, o seu pensamento. Nós temos na Síria, eu estou só pontuando problemas para o segundo semestre, problemas ou soluções. Nós temos a Síria, onde já existe uma guerra há anos,
onde é uma guerra onde, no início, potências ocidentais tinham determinado o que aconteceu. Houve uma intervenção da Rússia que controlou a Síria, com um poder bélico que surpreendeu o Ocidente. Aliás, surpreendeu a quem não acompanha, mas surpreendeu as pessoas. E na Síria nós temos uma mistura de Hezbollah, Irã, Turquia, Rússia, tudo ali misturado no mesmo local ali. Curdos, né? Temos a Turquia agora querendo expandir o que ela chama de império, restaurar o Império Otomano. A Turquia, quem não sabe, a Turquia é o segundo maior exército da OTAN. A Turquia está intervindo na Síria, na Líbia, no Iêmen. Então, as pessoas que... tem um filme muito interessante chamado 13º Andar, que ele começa com a seguinte frase: a ignorância é uma bênção. Né? Muitas vezes, quando você não tem muita informação, viver é mais fácil. Eu vivo com essas informações o tempo inteiro. Eu tenho que acompanhar a Síria, eu tenho que acompanhar o Iêmen, eu tenho que acompanhar a Coreia, eu tenho que acompanhar a China, eu tenho que acompanhar operações na Europa. E isso tudo, claro, traz uma certa sobrecarga. Eu pontuei vários aspectos para você, são pontos de tensão que podem gerar um catalisador a qualquer momento. Ademais, existe um ponto nevrálgico no segundo semestre, que é a reeleição ou não do presidente Trump. Uhum. Claro que esse é um ponto muito sensível no segundo semestre, professor. O senhor, naturalmente, deve estar sabendo disso. Né? Sim. Por quê? Porque a bolha está sendo preparada para explodir mais à frente. A bolha da dívida ainda não foi explodida. A bolha está lá, eles estão com um alfinete, esperando para ver em que momento eles vão furar a bolha, resetar o sistema financeiro. Claro que, do ponto de vista estratégico, quanto mais próximo da eleição, você vai sangrando o camarada, vai desidratando ele, vai convencendo a opinião pública de que ele não é bom, e a eleição em novembro fica, então, muito indefinida. Então, esse segundo semestre, há muitos pontos possíveis de se tornarem catalisadores muito fortes, e a eleição do presidente Trump também é um marco, e com certeza vai definir algumas situações. Então, é por isso que eu disse que o segundo semestre será, provavelmente, mais emocionante do que foi o primeiro semestre. E inclusive, se o Trump não se reelege, a gente tem uma entrada dos democratas lá, a gente muda a dinâmica no mundo todo, né? Porque as relações do Brasil vai mudar com os Estados Unidos, nós vamos ter o Bolsonaro tendo que trabalhar com um presidente democrata lá, enfim, vai mudar no mundo todo essas dinâmicas, então pode ser que dê uma guinada para um lado ou para o outro aí, e muita coisa acaba aparecendo aí, né? Professor, temos mais duas perguntinhas aqui no chat, podemos fazer? Eu sei que o adiantado da hora já, para encerrar mesmo, okay. Né? Então, pessoal, eu vou fazer essas perguntas que estão no chat aqui, e aí peço para o pessoal até não enviar mais, até porque nós já estamos com 1h40, né? Estamos exaurindo o professor aqui, mas está sendo um momento muito interessante para todos nós, eu tenho certeza. Então, vamos lá. A Denise Dagnino, ela manda um boa noite, um abraço. Denise, qual seria o objetivo de cada um dos jogadores? O Alcides Brum, ele coloca, bom, nesse modelo não existe liberdade de pensamento, ou seja, não temos nada a fazer, né? A Denise completa lá. É possível identificar as peças de cada um dos jogadores ou cada uma das peças pode ser movida pelos dois jogadores dependendo da ocasião. Né? Interessante, ela pergunta, as peças podem ser movidas pelos dois jogadores ou se cada um tem as suas. Né? E a Maria Cláudia, um abraço, Maria Cláudia, ela envia aqui, eu imagino tudo o que está acontecendo se tivéssemos um Alckmin Dória na presidência. Tudo é melhor com o governo Bolsonaro.
Bom, obrigado, pessoal, pelos os envios aí das perguntas, e aí nós vamos encerrar aqui as perguntas do chat, tá? Professor? Vou tentar lembrar de todos os aspectos das perguntas, né? Vou começar pela questão do livre-arbítrio, né? Colocado aí. Não, os seres humanos não são sem livre-arbítrio. Todos os seres humanos têm livre-arbítrio. O problema é quando você abre mão do seu livre-arbítrio, da sua capacidade de autodeterminação, exteriorizando o poder. O que eu quero dizer com isso? No momento que você se vitimiza, na hora que você diz assim, foi o karma, foi o azar, foi o destino, foi não sei o quê, você abre mão de ter responsabilidade sobre sua própria vida. Você transfere para outrem as ações que você deveria tomar para controlar ou, pelo menos, exercer forte influência sobre a sua vida. Então, o que eu estou fazendo no meu canal? Ensinando as pessoas a pensar. O que eu estou fazendo no meu canal? Ajudando as pessoas a identificar os movimentos, a perceber, pelo movimento das peças, a que jogador está manipulando. Para quê? Para que você volte a recuperar a sua capacidade de estar no fronte da sua vida. Não dê nunca a ninguém esse poder. A sua vida é sua. O seu livre-arbítrio é uma das máximas que existem. E você só colhe o que planta. Ação e reação. Nesse holograma, nesse jogo, nessa realidade, o nome que você quiser dar, plano consciencial, planeta, o nome não me importa, eu não sou chegado a essas questões de nomenclatura, porque elas normalmente não traduzem a realidade. Aqui, você planta o que colhe, de uma forma ou de outra. Então, os seres humanos têm livre-arbítrio, podem reassumir o comando de suas próprias vidas se pararem de atender a um modelo mental onde eles agem como crianças, exatamente fazendo o inverso, se vitimizando e dando aos outros poder sobre eles, como se os outros pudessem determinar o que eles vão fazer. Bom, a segunda questão é: as peças do tabuleiro podem ser usadas pelos dois jogadores? Eu estou tentando lembrar, professor, os aspectos da pergunta. Né? As peças também podem mudar de lado. Eu não estou falando de livre-arbítrio, né? Eu não estou falando que pessoas estão despertando, já ocorreu, não é um padrão natural, tá? Do jogo, mas já ocorreu de peças simplesmente exercendo o seu poder soberano, sua vontade soberana, seu livre-arbítrio, mudarem de lado, não quererem mais servir a uma determinada situação e passar a servir a outra. Mas para isso precisa, primeiro, que ela entenda a quem ela está servindo, para que ela possa, então, exercer juízo de valor e tomar uma decisão que quer mudar de lado. Mas já ocorreu. Né? É uma decisão corajosa, mas pode ser feita. Né? E ninguém pode impedir uma pessoa de mudar de lado nessa situação. Então, pode ocorrer, assim, de uma mesma peça ter sido útil aos dois lados. E a outra é: qual é o objetivo de cada um dos jogadores? Um jogador, que nós vamos denominar dominadores globais, tem o objetivo de concentrar mais poder do que ele já tinha. Lá nos meus vídeos eu explico como eles, ao longo dos milênios, concentraram poder através da escassez, da dívida e da manipulação de 5 linhas da economia. E ele agora não, na verdade, já algumas décadas atrás, quando ele começou a fase final do jogo, do checkmate global, ele definiu que ele quer concentrar mais poder ainda. Por quê? Porque, ao longo do jogo, algumas peças estavam acordando. E ele não quer mais que acorde. Então, ele quer apertar mais o funil. Ele quer concentrar poder político, controle absoluto, com pão e circo, prosperidade e abundância econômica. Muito bem. Esse jogador quer concentrar mais ainda o poder. Ele quer fazer um reset, the Great Reset, para concentrar renda, ativos e dar a você uma esmola, uma renda global para você viver. O outro jogador, que é a resistência, que resiste a esse plano há muitos e muitos anos, que é outra história que eu vou contar no meu canal depois, como isso tudo começou, a resistência. Esse grupo
que já fez parte, alguns deles já fizeram parte dos dominadores globais e mudaram de lado, eles não concordam com esse plano. E eles querem distribuir renda. Entendem que os ativos, né, bem distribuídos poderiam gerar um planeta com muito mais prosperidade e abundância. Querem se guiar por uma meritocracia e estão lutando contra os dominadores globais. Então, basicamente, são esses dois que têm objetivos diferentes. Ambos terão que fazer um reset. Tá? Deixo isso claro. Ambos terão que fazer um reset porque a bolha da dívida é insanável. O que muda entre os dois é a forma e o objetivo do reset. A forma do reset e o objetivo dos dominadores globais é concentração de poder e renda. E o da resistência é o inverso desse objetivo. Muito interessante, professor. Aí a gente começa a refletir sobre algumas questões sobre a renda mínima, enfim, né? Que vem sendo falada aí por muita gente importante, enfim. Né? Professor, foi uma enorme aula para todos nós, eu tenho certeza. Vamos colocar esse vídeo no canal, no máximo até amanhã, nós vamos colocar no canal do DPL, tá? Quem aproveitou, pôde assistir ao vivo aí, tenho certeza que ficou muito feliz aí com a qualidade da informação que o senhor nos passou aqui. Estou muito agradecido por o senhor nos conceder 2 horas do seu tempo, que foi o tempo dessa live aqui, e vamos acompanhar o canal do professor de perto. Eu já coloquei no chat aí o link 2 vezes para a gente continuar acompanhando o que está acontecendo no Chatmate, e quem sabe aí mais para frente a gente voltar a conversar. De repente, no segundo semestre, aí vamos ter novas movimentações, enfim. E agradeço muito a inteligência do senhor à disposição de todos nós aqui do DPL para aprendermos um pouquinho aí sobre a geopolítica e conseguimos enxergar aí as coisas de uma forma um pouquinho diferente, né? Talvez olhando um pouquinho mais de cima do que nós estamos acostumados. Suas palavras, professor? Eu quero agradecer a você, professor Pablo, por ter conduzido e ter me convidado para vir. Quero agradecer ao professor Hermes também, que sempre estimula, né, e sempre conversa comigo sobre esses assuntos. Eu queria dizer a todos vocês que o meu objetivo, ao me expor, e eu tenho me exposto demais ao fazer esse canal, uma exposição que não me é conveniente, mas eu tenho feito isso porque eu vejo um momento de certa tristeza, angústia em que os brasileiros estão. E para mim, é quase impossível ver, participando dos grupos, né, nosso DPL e outros grupos, participando, eu ver a angústia e a tristeza das pessoas com a situação do nosso país. E aí, num determinado momento, eu falei, bom, eu preciso levar essa mensagem à frente. Vou fazê-lo enquanto for possível, não sei por quanto tempo, mas enquanto eu puder, eu vou manter o canal ativo, transferindo conhecimento a todos que eu puder, sempre seguindo esse raciocínio, uma análise sem paixões, uma análise técnica, uma análise fria, né, para que nós possamos vislumbrar mais à frente o que vai acontecer. O nosso país, infelizmente, não soube jogar adequadamente. Não é questão de tempo que ele existe. Estados Unidos tem mais ou menos o mesmo tempo. O nosso país, infelizmente, sofreu vários problemas, que eu comento em parte no meu canal, e que ele precisa se recuperar. Do contrário, falando em termos de Brasil, nós teremos dias muito difíceis pela frente, até porque muitas autoridades não têm o discernimento necessário para o grave momento que estamos vivendo. Eu quero fazer uma analogia aqui, professor, que hoje é dia 1/7. Significa que para o semestre é como se eu estivesse em 1º de janeiro do semestre passado. Então, hoje é o primeiro dia do segundo semestre. E como o primeiro dia do segundo semestre, eu posso dizer a vocês que será um semestre, como eu já disse, bastante emocionante. E cada um de vocês
deixem de lado o fervor do momento, deixem um pouco de lado aquele envolvimento, aquela paixão, e procurem ver de um ângulo um pouco superior, como um estrategista vê o jogo. E aí vocês vão poder se preparar melhor para esses momentos. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, senhores e senhoras, que me ouviram. Né? Se desejarem e lhes parecer adequado, vão ao canal, tem vários vídeos lá à disposição. E eu vou permanecer à disposição também, professor Pablo, né, do DPL, se algo for necessário e útil, eu posso ajudar. Eu tenho tido, como eu coloquei agora no vídeo 19, uma dificuldade de tempo. São muitas atividades que estão se somando à minha rotina do dia a dia, mas sempre dentro da minha possibilidade. Vocês terão de mim a maior boa vontade possível para várias e várias vezes nós dialogarmos e tentarmos esclarecer melhor o que está acontecendo. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Até mais, pessoal.